Renovador é a palavra, né? E isso é maravilhoso. Bom é participar desse momento de louvor, em que os irmãos se entregam com alegria, poder dançar. Eu esbarrei várias vezes ali no Endo, desculpa. Mas é bom estar na casa do Senhor. E quero agradecer ao convite, agradecer a pastora Delnice, sogra, ela por me permitir estar mais uma vez aqui neste púlpito, compartilhando um pouco daquilo que o Senhor tem para nós. E eu estava ouvindo cada palavra, cada cântico, certamente, né, conduzido pelo Espírito Santo, mas certamente relacionado ao que vocês separaram como tema para esse mês. Fiquei ouvindo e me tremi mais ainda, porque esse tema ele é desafiador, né? Quando a Camila passou, primeiro que eu pensei assim, pô, lá vem bomba. Assim, estou confessando, eu não sei se é pecado, mas eu estou confessando meu pensamento. Falei, o importante é confessar, isso aí. Falei, cara, se eu estou falando do meu pensamento, eu aceitar, lá vem bomba. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente é provado naquilo que a gente fala. Amém? Então eu já sabia que vinha chumbo. Não que não tivesse o chumbo, mas ia vir um pouco mais. Falei, caramba, Deus, mas vamos lá. Quero brincadeiras à parte. Sim, não é brincadeira, eu estou falando que é verdade, mas compartilhando de uma maneira descontraída, embora não tenha sentido descontraídamente. Quero agradecer mesmo, né, por essa oportunidade. Mas, de fato, dizer a vocês que vocês se desafiaram e me desafiaram, e é com certeza cada mulher que tem compartilhado da palavra aqui. Porque, e hoje, assim, nós não vamos falar nada de diferente, nada do que você não já tenha ouvido, nada que você não já tenha cantado, porque cantamos muito sobre a alegria, sobre, né, a questão de nós nos alegrarmos em tempos difíceis, que é o tema, sobre faltou a Camila, o exercício que ela fez com a igreja tem feito, né, sobre ainda que, esse ainda que é importante. E eu fiquei ali no banco e falei assim, aí Deus, vamos lá. Porque o Senhor já vem falando, né, não é nada, mas o que de fato o Senhor nos tem nessa manhã é alinharmos a nossa fala prática. Esse é o nosso desafio. Porque saber que a gente precisa se alegrar, ainda que a figueira não floresça, isso a gente já sabe, está lá em Abacuque 3, 17 e 18, vocês vão mencionar esse texto até o final de março, certo? Então, vocês que têm a prática, né, de já decorarem, eu sei que vocês já devem ter esse texto de cor e salteado, mas o nosso desafio, né, quando eu falo nosso, porque eu me incluí nele, é a gente alinhar o discurso à prática. Porque o discurso é bonito, gente. É uma poesia. E para falar em poesia, inclusive, esse texto, ele foi tão intenso, né, ao povo judeu, que ele é um cântico, ele foi transformado em um cântico. Esses versículos foram transformados em um cântico, e eles cantavam constantemente esses versículos. Mas o nosso desafio é a prática. Valéria compartilhou, né, sobre o estar emocionada com esse louvor no domingo passado, porque teve a prática de 34 dias, né? 34 dias com o Miguelzinho, e a gente vê o Miguel e a gente vê que há prática nele. E aí a gente pensa nisso e entende por que a palavra do Senhor nos fala para a gente ser como criança, né? Porque eles são sinceros. Eles sentem o que sentem, eles falam o que sentem, eles vivem o que sentem, né? Às vezes é cruel, às vezes é cruel. Tem um meme, né? Um vídeo, a gente fica às vezes vendo esses videozinhos bobo, engraçado, mas aquilo que faz a gente desligar, né? E tem um vídeo que é muito engraçado, que a mãe está na cama e não tem esse brinquedinho que é
de médico, né, que tem aquele negócio de auscultar, a seringa e tal. E aquilo, assim, eu vejo, choro de rir, fico, cara. Acho que essa mãe, ela queria. Ela ficou no misto de vou bater ou vou rir. Porque ela tá lá na cama, deitada e tal, aí a criancinha coloca o negócio, né, de auscultar nela. Aí ela faz aquele drama, aí a criança fica assim. Aí a mãe, é muito grave o que eu tenho? Ela é gordura. Eu, não sab, eu, no lugar da mãe, eu não ia saber o que eu ia fazer. É gordura. E ela fala, é criança, é gordura. Olha, toda vez que eu assisto esse vídeo, eu choro de rir. Parece que eu nunca tinha visto. Parece até o Rodrigo vendo Friends pela 10ª... Como é que é? Não, gente, agora fugiu, mas são 17 vezes. Entendeu? Então, eu não e ele ri como se ele nunca tivesse visto. Né? Ele sabe as falas, eu fico assim, gente, como é que tu consegue? Bom, tudo isso para a gente desaluviar. Deixa a sua Bíblia aberta, por favor, no texto que é a divisa, Abacuque 3, 17 e 18. Eu sei que inicialmente era um momento especial, mas eu vou pedir autorização para a gente inverter. Abacuque 3, 17 e 18. Vamos falar mais uma vez como é que fala? Pela versão que vocês têm usado mesmo, porque um monte de gente tem um monte diferente, inclusive eu. Vamos todos juntos? Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas Eu parei de ler porque semana passada eu descobri que eu não sei qual é a palavra, mas eu não estou enxergando de perto. Então as letrinhas elas estão todas confusas. Ali onde está produto eu li fruto. Falei, é melhor eu parar de ler, porque eu vou confundir a galera. Mas então, gente, antes de tudo eu queria dizer a você sobre o significado do nome Abacuque. Abacuque significa abraçar ou abraço. E aí, em um dos comentários, né, que a gente leu, ele coloca abraçado por Deus e abraçando outros. Mas o significado é abraçar e abraço. O contexto em que Abacuque coloca esse texto para a gente é um momento crítico de Judá. E ontem eu vi no status da Priscila, né, que ela colocou uma carinha triste, né, o revólver e tal, então eu entendi que estava em guerra, né, que estava tendo tiroteio. E vocês mesmos falaram hoje pela manhã. E eu fiquei pensando nesse cenário, né, em que Abacuque está vivendo. A realidade de Judá é que havia uma violência, né, era de violência dos seus próprios concidadãos, né? Não era de outros locais contra, embora também houvesse. Mas entre eles, ali, Judá estava vivendo num momento de muita violência. E parece que não é nada diferente, né? Parece que a gente está lá naquele contexto de Abacuque, porque é o mesmo. Tantos anos atrás, e a gente seguindo na mesma realidade. O seu povo, né? Judá estava vivendo situação de opressão política, né, contra os necessitados. Havia uma ruína no sistema legal. Tudo igual, né? Escreveram sobre a gente lá. Pois é. Aos arredores havia guerra.
E aí a gente começa a falar aqui sobre Abacuque, ele tinha consciência de que Judá estava vivendo as consequências dos seus próprios pecados. Por que é tudo igual? Porque segue, a gente está vivendo, né, enquanto nação, enquanto cidade, enquanto bairro, a consequência dos nossos próprios pecados. A violência é consequência do pecado. E é por isso que é a mesma história, né? O que a gente está falando sobre aqueles que não entregaram sua vida a Jesus, sobre aqueles que estão vivendo, né, distantes daquilo que o Senhor direciona, estão vivendo longe de Deus. Então é igual. O diabo é o mesmo. Assim, eu tentei uma melhor maneira, mas vocês já sabem que eu não consigo. O diabo é o mesmo. O diabo lá de trás é o mesmo. O espírito é o mesmo. Então, é por isso que a gente vê se repetindo. E alguém já disse isso, que o diabo ele não é, ele é repetitivo, né? Isso é nas nossas vidas. Você já percebeu? Isso às vezes é na nossa família. Você já percebeu isso? Já percebeu que às vezes você fala assim, caramba, mas aconteceu isso com fulano. Geralmente, né, dá-se vários nomes, maldição hereditária, não. É pecado. É porque o pecado não foi erradicado da família, aquilo acompanha, o filho aprende com o pai, aí o neto aprende, e assim vai, segue a família. Então é pecado. E Abacuque, pelos capítulos, né, no capítulo 1, ele começa a colocar questionamentos, né, para Deus, mas ele entende que tudo aquilo que estava acontecendo não era só por permissão de Deus, que a gente sempre fala, isso é permissão de Deus, mas era a própria mão do Senhor agindo em justiça, exercendo a sua justiça sobre Judá, através da Babilônia. Então, isso nos chama a atenção, porque o nosso pastor, antes que eu esqueça, porque eu já tinha esquecido, tá? Trago a bênção do pastor Roberto Meirelles, é o nosso pastor, o carinho do Rodrigo. Um monte de gente me perguntou cadê o Rodrigo. Deixa eu dizer para vocês, dificilmente a gente vai conseguir estar junto aqui, porque o horário de culto de vocês é o horário da EBD lá. E eu dou aula para os adolescentes e o Rodrigo dá aula para os jovens. Então, por exemplo, hoje eu estou aqui, ele absorveu os adolescentes junto. Quando ele vier, vai acontecer o inverso. Então, meus queridos, glória a Deus, né? É reino. Amém, aleluia. Mas é por isso que nós não estamos juntos e talvez seja um pouquinho mais difícil. Fechei parênteses sobre isso, mas o pastor Roberto, há umas semanas atrás, ele estava falando, ele está falando sobre Jonas, né? Nos domingos pela manhã. E ele estava trazendo ao nosso pensamento, deixa eu colocar aqui a hora, porque trazendo ao nosso pensamento a respeito que muitas vezes nós estamos passando por situações que a gente diz, poxa, é o diabo, mas na verdade somos nós mesmos. Muitas situações, ou algumas situações, às vezes nós vivemos, não é o diabo. Às vezes é por nossa própria culpa, pelas nossas próprias ações ou por falta delas. Às vezes nós estamos vivendo coisas porque nós não tomamos a atitude que a palavra diz que a gente precisa tomar. A gente está vivendo coisas que a gente poderia não viver porque a gente não está obedecendo. E aquele povo de Judá, essa era a realidade. Então, Abacuque sabia, o Wendel, na sua oração, falou alguma coisa nesse sentido. Se Deus quiser fazer, né, parar a violência, ele vai parar. Mas se ele não quiser, ele não vai parar. Por quê? Porque a ação direta é ele exercendo justiça. A gente, às vezes, olha coisas do nosso país, e isso é visível a quem quiser olhar, que determinadas situações nós estamos vivendo enquanto povo, juízo de culpa nossa. Eu não vou continuar porque eu não posso, eu sei que está sendo gravado. Posso ser caçada. Mas culpa nossa. A gente corta? Culpa nossa. A gente faz a escolha e depois a gente chora.
Mas quem escolheu? Né? E não é simplesmente, você está falando, caramba, está falando de política, não, eu estou falando de todas as escolhas, inclusive essa. Então, Abacuque sabia que ele não poderia contra a mão do Senhor. Abacuque tinha consciência de que Judá estava vivendo um tempo de juízo. Mas Abacuque não entendia, e aí o capítulo 2 fala sobre isso, que na verdade ainda é o capítulo 1, perdão. Ele não entendia por que Deus estava permitindo que o juízo viesse por mão de um povo que era muito pior que o Judá, que era a Babilônia. Poxa, Deus, a gente está ruim, mas o Senhor vai mandar um povo pior que a gente para exercer juízo? Bom, a conversa não foi essa, né? Mas aí, depois na oração, e a gente vai ver isso mais para frente, que assim, ele entende, em outras palavras, que assim, ó, quem manda sou eu. Então vai ser Babilônia, vai ser Síria, vai ser Nínive, vai ser quem eu quiser. Mas tem uma coisa, para vocês, a salvação. Para vocês, a esperança. E alguém falou aqui sobre a Cristina, né? Sobre a esperança. Porque vocês são o meu povo. Vocês são o meu povo escolhido. Apesar desse momento difícil, tem esperança. Mas já eles serão aniquilados. No meu tempo. Mas, por enquanto, eles vão ser instrumentos de juízo na vida de vocês. Esse era o contexto. E aí Abacuque, profeta do Senhor, ele se coloca diante de Deus em oração. E a gente vê em Abacuque 2 extremos. Eu queria que alguém lesse, por favor, o capítulo 1, versículos de 1 a 4. Diferente, né, o discurso. Se você comparar esses 4 versículos, ele é completamente contraditório ao texto que a gente acabou de ler. Porque o texto que a gente acabou de ler em Abacuque 3, ele está adorando ao Senhor, ele está exaltando o Senhor. Ó, se não tiver, ainda que a figueira não floresça, o fruto não haja fruto na vide, eu posso me decepcionar, eu posso sentir dor, eu posso ficar com fome, eu posso tudo. Aí você vê esse Abacuque, no capítulo 1, completamente diferente. A gente vê que Abacuque, ele passa, esses 3 capítulos, né, de Abacuque, mostra uma mudança interna. E é por isso que eu falei no início sobre alinhar a fala à prática. Porque isso precisa começar dentro. O texto é muito bonito, mas em que momento isso é realmente verdade para nós? No momento que eu estou no contexto igreja, né, e que a gente está declarando, e que a gente está falando, ou no momento que eu estou na minha casa passando pelo perrengue que eu estou passando? No momento que eu estou aqui cantando, e é muito bonito, eu não sei se é pelo Marçal, é a versão que vocês estão cantando? Ele, o cantor, né, dessa canção. Que lindo, que poesia. Mas isso é verdade quando você está sentindo dor mesmo, física? Isso é verdade quando você tem aquela notícia ruim do médico? Isso é verdade quando você tem aquela notícia ruim da entrevista que você fez? Isso é verdade quando você olha a tua despensa e só tem o maná? Você sabe quem é, né? É a porção do dia? E você não sabe como vai ser amanhã? Isso é verdade. Por isso, a gente precisa alinhar o nosso discurso à fala. Porque é linda a poesia, mas na prática ela não é. Ela é dolorosa. Acabei de falar do contexto de Abacuque, e Abacuque
traz esse cântico de adoração ao Senhor nesse contexto, com o coração triste, com o coração vendo tudo isso acontecendo no seu povo, sabendo que o povo ia passar pelo juízo, ele só poderia clamar, ele poderia interceder, mas ele não ia poder fazer nada, né? Ele fala sobre vendo o seu povo sendo oprimido, vendo o seu povo, o sistema, né, legal em ruínas, vendo povos muito piores se sobrepondo a eles, e ele declarou isso. Mas e nós, no nosso quarto, na nossa casa, no nosso dia a dia? De novo, alinhamento entre fala e prática. Nós precisamos fazer isso. Das menores às maiores coisas. Porque não é só se eu tiver 34 dias no hospital. Mas é quando, sei lá, você olha alguma coisa, alguém te fala, né? Eu cheguei aqui, estava sendo falado sobre o caminho de restauração, a Roberta estava ministrando sobre o perdão. Quando aquela pessoa te fere, quando aquela pessoa fala aquilo que você não gosta, é assim que você mesmo adora? Você fica mesmo, não, vou colocar isso diante de Deus. Prática e fala. São duas coisas diferentes. E a gente consegue falar aquilo que a gente não está sentindo. Alguém já disse, né, há muito tempo, e a gente sempre repete isso, que eu estava tentando lembrar quem foi. O pastor, esses dias atrás, falou sobre quem, mas eu esqueci. Diz que o momento do louvor é o momento que a gente mais mente. E isso é muito duro, mas isso é muito verdade. Às vezes a gente não sabe nem o que a gente está cantando. E isso, eu sei que vocês foram ensinados diferentes. Eu sei que vocês foram ensinados e sempre são ensinados a cantar aquilo e saber o que você está cantando. A olhar, a ler, a entender o que você está cantando. E aí, às vezes, a gente fala assim, poxa, mas como é que eu vou cantar essa música? Ela não consigo, tudo bem. E aí você pode dizer isso para Deus, Senhor, olha, esse momento, né, está sendo ministrada essa canção, isso não é uma verdade em mim. Só pode tornar a verdade em mim? É diferente. Senhor, eu vou cantar isso de forma profética, não é verdade, mas eu vou profetizar na minha vida. É diferente. É diferente de você dizer que é. Nós não precisamos estar bem o tempo todo. Ninguém está. Tem um postzinho que eu adoro, que é a Mulher Maravilha, né, toda com aquele negócio assim e tal, e outro, aí tem 2 quadradinhos, né? Um dia ela está muito robusta, outro dia ela está jogada na cama murcha. A gente não tem que ficar bem todo dia. Ninguém fica. E a gente precisa ser verdadeiro com a gente mesmo. É o caminho de restauração. Não é com a Roberta, não é com a pastora Adelnice, não é com o Wendel, não é com a Tcheliane, é com a gente. Nós precisamos ser honestos com nós mesmos. Nós precisamos ser verdadeiros conosco mesmos. Porque Abacuque fez isso com Deus. Deus, poxa vida, por que o senhor está deixando acontecer isso? Dá para colocar aquele vídeo? Tem um videozinho que a gente estava assistindo e tem muito a ver com isso. Perguntas que a gente faz no nosso dia a dia, coisas que a gente questiona Deus. E eu quero te dizer uma coisa, que aqui, e os comentários que foram lidos, eles falam que Abacuque é um homem de fé, mesmo com questionamento. Sabe por quê? Porque Abacuque, ele não está questionando por questionar. Ele está perguntando porque ele sabe que Deus tem a resposta. Ele sabia, né? Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Para responder isso, seria preciso conhecer o que é desconhecido, a mente do próprio Deus. Às vezes, o significado de uma tragédia é difícil de se compreender, mas se alguém tem fé, tudo tem um significado. Mas por que um Deus amoroso
permitiria o acontecimento dessas tragédias? Será que Deus, como o Sr. Frank sugere, quer que a gente sofra? Eu pedi força e Deus me deu dificuldades para me tornar forte. Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi coragem e Deus me deu perigos para superar. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. Minhas orações foram atendidas. Nossas orações são atendidas. Silêncio na casa, né? O que você está pedindo para Deus? Poxa, Deus, eu preciso de paciência. Ele não vai te dar paciência, querido. Ele vai te dar a situação para te exercitar. Senhor, eu preciso amar o próximo. Senhor, eu preciso... Então é desse jeito que o Senhor faz com a gente. E Abacuque estava sendo exercitado nisso, sabe? Ele estava colocando os seus questionamentos para Deus e Deus estava exercitando a sua fé. Abacuque 2:4 diz assim: escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. Suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá por sua fé. Nós viveremos pela nossa fé no Senhor. E é assim que Abacuque estava vivendo, pela fé. A gente vê que, primeiro, ele coloca diante de Deus, e é um ponto, ele admite com honestidade diante de Deus o que ele estava sentindo. Lembra que eu falei, gente, quando me falou do tema, eu falei, vou ter que ser sincera. A gente precisa ser honesto com o que a gente está sentindo. É disso que trata o caminho de restauração. A gente precisa ser honesto, real, porque, olha, a gente pode até fingir para a gente mesmo, mas Deus nos conhece. Então, desculpa a expressão, é bobagem fingir. Porque Deus nos conhece. Outro meme diz isso, né? Ninguém pode me julgar, só Deus pode me julgar. Cara, melhor seria que fosse o outro. Porque Deus é Deus. Se cai na mão do Wendel, vou usar vocês, né? Se a Giovana cair na mão do Wendel, a Roberta pode ir lá, não, pode tirar. Não, deixa. Eu sei que ela deu aprontadinha, né? Mas, poxa, pega leve. Agora, caramba, caiu na... Aí, vou tirar a Giovana do exemplo agora. Se o João cair na mão de Deus, não tem ninguém. E isso é com a nossa vida. Porque a gente sempre fala isso por causa do outro. Pensa em você. A gente tem essa mania, né? O outro e eu. O outro e eu. Mas se o outro cair na mão de Deus, e se a gente cair na mão de Deus? Com o mesmo rigor que a gente julga, nós seremos julgados. E eu vou dizer uma coisa para vocês, como testemunho de vida. Eu aprendi isso a duras penas. Eu aprendi isso de uma forma muito dolorosa. E eu falo isso com muita tranquilidade porque eu já aprendi. É muito fácil, na nossa justiça própria, a gente falar, fazer, mas aí a gente esquece de olhar para a gente. Aí Deus falou, deixa eu te mostrar você. E isso foi muito duro para mim. Aprender sobre isso foi muito difícil para mim. Bom, tive que aprender, né? Que bom que eu aprendi. Mas doeu. E foi duro. E eu não estou falando do outro, estou falando de mim, da Geisa. Porque a Geisa não é perfeita. A Geisa não é boa e está longe de ser. Bom é o Senhor. E eu estou aqui só pela misericórdia e graça dele, porque, do contrário, eu já tinha sido fulminada. A palavra diz isso. Eu já tinha sido fulminada. Não sei você, de repente você está melhor do que eu, mas eu já teria sido fulminada.
Mas graças a Deus que a misericórdia dele se renovaram mais um dia, todos os dias assim tem sido. E aí Abacuque, ele, nesses versículos que a gente leu, capítulo 1, 4, versículos de 1 a 4, e depois de 3, 17 a 19, Abacuque vai da dúvida para a adoração. Ele vai da queixa para a confiança. Ele vai do homem, né, do humano, da carne, para Deus. Ele vai dos vales para o alto monte. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Na verdade, é uma pergunta. O meu socorro vem dos céus e da terra. Ele sai de olhar para os vales e olha para o alto. Ele sai da esfera terrena e vai para a esfera do céu. Pensar nas coisas que são da onde? Do alto. Porque enquanto a gente pensa para as coisas terrenas, não funciona. Enquanto a gente olha para as coisas terrenas, elas não acontecem. Campbell Morgan disse, quando Abacuque olhava para as circunstâncias, ele ficava perplexo. A gente vê isso no capítulo 1, versículo 3. Mas quando ele esperava em Deus e o ouvia, ele cantava. São os versículos que vocês estão dizendo durante esse mês. Então, a gente precisa tirar o nosso olhar da terra. A gente precisa tirar o nosso olhar das circunstâncias. A gente precisa tirar o nosso olhar do que é natural e levar para o espiritual. Isso é fácil? Claro que não. Isso é pelo Espírito Santo de Deus. E, para isso, a gente tem que ter o Espírito Santo de Deus. E eu gosto muito de uma... Eu tenho que deixar isso na minha Bíblia, porque é algo que sempre vem na minha cabeça. Se é que a gente tem o Espírito de Deus. Se eu não me engano, está em Coríntios isso. Se é que... E esse se é que é o perigo do negócio. Porque, às vezes, a gente está tentando alcançar uma coisa que a gente não vai alcançar, porque a gente não tem o Espírito Santo de Deus, ou porque a gente não está deixando ele atuar na nossa vida. Se é que, não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. E eu estou falando para você, eu acabei de dizer para vocês que eu quero deixar isso registrado, porque eu fico me perguntando o tempo todo, cara, se é que, tem que perguntar. Porque tem hora que a gente não, se a gente pudesse humanamente escolher, a gente não agia pelo Espírito Santo. Como eu disse, quando eu falei, a Camila passou o tema, e eu falei, cara, lá vem bomba. Eu imaginava a bomba, mas eu vou te dizer que eu confessar que eu não imaginava o tamanho dela. E eu achava que a situação, nossa, daquilo que nós estamos vivendo hoje, eu já estava me preparando para algo. E eu falei, para, isso aqui vai acontecer, está tudo bem, o Senhor é comigo. Quando aconteceu, que foi ontem à noite... então, ontem à noite, para pregar de manhã, sabe quando você se sente devastada por dentro? Porque você acha que vai saber lidar com aquela situação. Você fala, não, está tudo, eu tiro de letra. Deus já resolveu isso no meu coração. E aí, você descobre que não está resolvido. Você descobre que é mais profundo do que você achava que era. E eu falei, Deus, olha, a minha vontade ontem era mandar mensagem para a pastora, para a Roberta, para a Camila. Gente, cancela. Não vai dar para falar sobre isso. Aí Deus falou, vai sim. Vai porque é para você primeiro. Como eu precisei dessa palavra ontem à noite. Como eu precisei fazer como Abacuque. Da queixa para a confiança. Da dúvida para a adoração. Humanamente falando, claro que não. Eu queria... Mas aí eu tenho que fazer uma escolha, e você também, todos os dias. Ou a gente vai andar na nossa carne, na nossa vontade, ou a gente vai andar em espírito. Porque, gente, esse texto só é possível ser vivido em espírito. Só em espírito a gente consegue. Caminhando para o final, quando a gente leu o capítulo 2, versículo 4,
né, que pela fé, o justo viverá pela fé. Esse é o coração do livro de Abacuque. Um comentário lido diz que Abacuque 3, 17 e 18 é a versão do Antigo Testamento de Filipenses 4, 11 e 13. Vamos ler? Filipenses 4, 11 e 13. Quem pode ler? Amém. Amém. É a versão do Novo Testamento desse texto, né? É exatamente a mesma temática. Quantas coisas tem dentro de nós, quantas situações estão ao nosso redor, quantas questões, queridos. Mas nós precisamos alinhar a nossa fala prática. Todavia me alegrarei. Todavia quer dizer contudo, porém, no entanto. Essa expressão ela é usada para introduzir uma oposição, porque esses versículos eles não condizem com o que está antes. Antes está falando de destruição, antes está falando de ai, tem 5 ais aí. Vou dizer para não ler, mas se você quer anotar, existem 5 ais em que Abacuque coloca. Capítulo 2, de 6 a 20. Especificamente, versículos 6, 9, 12, 15 e 19. Depois, se vocês quiserem, eu mando para o Wendel e ele passa para vocês. Capítulo 2, 6 a 20. Aí, especificamente, 6, 9, 12, 15 e 19. São os 5 ais encontrados em Abacuque. E quantos ais tem na nossa vida? Quantos ais tem na sua vida? Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Essa alegria não vem de nós, ela vem do Espírito Santo. Gálatas 5, 22 fala do fruto do Espírito. E o gozo, a alegria, é o segundo que está lá nomeado. O amor, gozo. Salmos 28, 7, a gente lê sobre isso. Salmos 51, 12, o salmista fala sobre ter de volta a alegria. E talvez nessa manhã você precisa pedir que Deus te traga de volta a alegria. E não tem problema nenhum pedir isso a Deus. Romanos 15, 13, Romanos 14, 17, são textos, depois eu passo esses textos, o Wendel passa para vocês direto. Eu sei que vocês anotam. Romanos 14, 17, diz, portanto, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. E tudo que eu falar daqui para frente vai ser muito redundante. Então, eu encerro aqui. Porque nós precisamos desse alinhamento. Todas essas provas que nós passamos, Deus sempre revela quem nós somos. Quem somos diante das provas? O que sai de mim quando eu estou em prova? E o Wendel orou, na oração dele, ele fala, porque se Deus quiser parar, ele para, se ele não quiser. E aí eu lembrei de Paulo, porque lá em 2 Coríntios 12, 7 a 10, ele pede ao Senhor por 3 vezes para tirar o espinho na carne. Ele foi atendido? Vamos fazer um coral? Ele foi atendido? Isso significa que nem sempre que a gente vai pedir, Deus vai atender. Ainda que seja o espinho na carne. Ainda que seja o espinho na carne. E aí, Deus fala o que é para ele? A minha graça te basta. Não sei, cada um tem a sua experiência pessoal, né? Então,
Talvez a sua experiência seja essa, minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Mas nós não estamos sós nisso. Nós não estamos sós. E eu não vou te contar da experiência de ontem, porque essa não dá. Mas essa semana, quando eu falo nós, é sempre eu e o Rodrigo, né? Uma só carne, então nós. É que às vezes parece que sou maluca, né? A gente, nós, está só eu falando. Então, o dia que você me vê falando isso, é por isso. Nós fomos na quarta-feira no Miguel Couto, né? Onde eu fiz a cirurgia há 11 anos atrás. E eu estava desde novembro aguardando uma resposta médica. Em novembro fui para uma consulta, porque eu comecei a sentir algumas coisas que eu vi que não estava normal. Uma delas, eu acordo, às vezes, meu braço está enorme, inchado, dormente. Eu comecei a perceber que a força da minha mão direita eu estou perdendo um pouco mais, a mão esquerda eu estou perdendo mais. E assim vai. E eu falei, Rodrigo, tem alguma coisa que não está bom. E a minha letra já é horrorosa, para quem conhece. Mas está ficando pior, porque eu não consigo mais ter aquela firmeza na mão. E eu me remeti a quando eu operei, porque eu tive que reaprender a escrever, reaprender a comer, enfim. Falei, bom, vamos ao médico, vamos lá. Aí fui e tal. O primeiro médico disse que é porque eu era gorda. Sempre é essa história. Aí o segundo médico já foi melhor. O terceiro fez um monte de exames físicos. E aí ele foi fazendo os negócios lá que ninguém nunca tinha feito. Aí chamou o outro. Falei, alguma coisa não está bom. Ele, vamos pedir uma ressonância, raio-x novo. E aí, para resumir a ópera, em novembro eu voltei. Estou compartilhando isso como motivo de oração. Mas para você que está me ouvindo, de repente, não achar que para ela está fácil falar. Ela está falando, é mole, ela não conhece a minha vida. Então, eu estou falando da minha para você. E aí, a médica olhou e falou, olha, tem um ossinho que cresceu um pouco mais. Eu sou ruim de osso acho que desde que eu nasci. Desde 9 eu tenho bico de papagaio, né, que chama, é um osso que cresce. Mas ele cresceu um pouco mais e ele está comprimindo um nervo. Então, ele está causando essas coisas. Então, em resumo, é assim, eu tenho que operar, segundo o médico. Segundo o médico, quero deixar esse parêntese. Mas o problema é se pode, se deve, porque vai ter que mexer no mesmo local da cirurgia. Se era delicado lá atrás, não ficou menos delicado agora. E aí a gente está com essa questão desde novembro, não compartilhamos, porque eu falei, cara, vai deixar todo mundo preocupado, a gente não sabe, já basta a gente preocupada. A gente foi tentando equilibrar isso em Deus. Aí eu ia em março, aí na verdade em janeiro, primeira semana de janeiro, eu voltei ao Miguel Couto, porque fechou a agenda em novembro e dezembro, para marcar a consulta. Falaram, volta na segunda semana. Fui na segunda semana, eles abriram na semana anterior. O que aconteceu? Não tinha mais vaga. Não tinha vaga para janeiro, não tinha vaga para fevereiro. Tudo tranquilo, né? Eu não precisava de resposta. Imagina, eu não estava sentindo dor, eu não estava sentindo nada. Beleza. Fomos agora, 8 de março, né, quarta-feira. Aí a gente foi assim, Camila. Por que eu estou falando Camila? Porque ela que me passou o tema. Eu e Rodrigo, pensando, vamos ter a definição. Se vai operar, se não vai operar. Eu não estou com medo da operação, gente, assim, de verdade. Eu só quero que defina. Porque isso resolve questões financeiras, isso resolve um monte de coisa para a gente. Tudo isso, eu estou parada esperando, né? Eu não estou contando uma história triste, eu estou falando para você como é difícil falar esse versículo. E aí, o médico olhou e tal. Ah, mas a sua ressonância é de julho. Porque em janeiro ela serviria. O que o staff falou? Vou precisar de um novo exame. Eu falei. Aí eu só lembrei do texto. Aí o Rodrigo olhou. A gente fica tentando equilibrar, porque ver quem está pior, quem está melhor no dia, né? Para não ficar ruim os dois. Falei, meu filho, os dois, a gente vai ter que se alegrar em Deus. Ainda que a figueira não floresça. Então, entende que não é fácil a gente falar sobre esse texto.
Mas no Espírito Santo a gente precisa. E eu não sei se eu vou precisar operar. Só que isso causa muita coisa na gente. Eu sou humana, então, assim, não sei você, de repente você lidaria melhor do que eu na situação. Mas eu estou lidando assim, não está sendo fácil. E aí o Senhor falou, por isso que eu te dei esse tema, por isso que eu te dei esse texto. Se você pegar meu caderno, eu escrevi coisa beça. Eu não falei, embora eu tenha falado pra caramba, para variar, mas o que está escrito, não. Porque era para mim. Tudo que eu escrevi era para mim. Nós precisamos nos alinhar a fala prática. E eu não vou cantar, não vou fazer o solo, não. Eu queria pedir que a gente cantasse juntos o hino. Você vai ficar sentadinho ou sentadinha. Mas agora eu queria que você cantasse o hino oficial debaixo de tudo isso que o Senhor nos comunicou nessa manhã. Pedindo ao Espírito Santo que alinhe a sua fala à prática. Quando der esse pipoco todo, quando acontecer tudo isso, quando o não vier, quando alguém chatear, quando a gente vai precisar alinhar. Porque senão a gente não consegue seguir adiante. Pode colocar, senão eu continuo falando. É sério, tem que cortar. Mas, Samuel Messias, é isso. Ainda que a figueira não floresça. E é de dentro para fora. Não é o que você mostra quando você está aqui no meio de todo mundo. Não é o que você mostra quando você está cantando aqui no conjunto. É quando você chega na tua casa e ora. E se você não tem orado sobre o que você está sentindo, eu te convido agora a fazer isso. Se você ainda não teve coragem de orar diante de Deus, colocar diante de Deus o que você está sentindo, eu te convido agora a pôr em prática o caminho de restauração que tem sido ministrado. O controle ainda está. Você pode fazer isso? Na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Choro dura uma noite, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria. Eu não sei quanto tempo está durando a sua noite, nem sei quanto tempo ela vai durar. Mas eu sei que a alegria virá pela manhã. Essa era a esperança de Abacuque. E essa precisa ser a nossa esperança. Ainda que esteja durando muito tempo essa noite, vai vir amanhã. Vai vir amanhã. E eu vou poder me alegrar. E eu vou dançar. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto. Abacuque é conhecido como profeta que canta dentro da noite. Nós precisamos cantar dentro dessa noite que a gente está, até que ela vire dia.
Se você precisa que essa alegria te invada nessa manhã, eu queria que você ficasse de pé rapidamente. E a pastora Delnice, eu queria convidá-la para que ela estivesse orando por você. Se você precisa que essa alegria invada a tua noite, se coloque de pé. Senhor, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Obrigado, Pai, porque tu és um Deus que fala aos nossos corações, porque o Senhor, através da tua palavra, através da ação do teu Espírito, através dos teus servos, o Senhor traz a nós aquilo que o Senhor quer nos ensinar. E nós te somos gratos por isso. Pai, muito obrigado, porque mais uma vez ouvimos a tua palavra e não apenas queremos cantar essa canção, mas queremos, Senhor, declarar como uma adoração a Ti que nós cremos. Nós cremos, nós cremos, nós cremos naquilo que o Senhor pode fazer. Obrigado, Pai, porque essa alegria vem pela manhã. Obrigado, Pai, porque cada um de nós, Senhor, temos passado de maneiras diferentes, mas temos aprendido no Senhor a viver esta alegria. Deus, o Senhor conhece aqueles que estão de pé aqui nesta manhã, aqueles, Senhor, que estão declarando para o Senhor. Deus, derrama a tua alegria sobre o coração de cada um deles, Senhor, e que eles possam declarar como o Abacuque declarou, que a alegria vem pela manhã. Deus, obrigado, porque o Senhor vive em nós, e o Senhor vive através de nós, e que o Senhor pode realizar em nós e através de nós o teu querer. Continue ministrando ao nosso coração, Senhor, aquilo que o Senhor preparou para nós. Deus, que a tua graça e o teu amor, a tua alegria invada o coração de cada um dos teus filhos, e que não apenas hoje, não apenas nesse momento, mas que cada um deles possa viver intensamente a alegria que vem do céu, a alegria que vem do Senhor. É esta alegria que é a nossa força. Ó Deus, obrigado pelos teus ensinamentos, obrigado pelo valor da tua palavra em nossas vidas. Nós recebemos com ações de graça, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. E obrigado, Pai, obrigado, porque o Senhor deu esta palavra para a tua serva, porque o Senhor colocou no coração da tua serva, e durante esse mês nós estaremos pensando, aprendendo, sendo edificados na tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por todas as coisas. Nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus, que é o nosso Salvador e Senhor, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém.